o desafio quando a gente fala em fatores de risco psicossocial? Que eu acho que é onde as empresas estão muito preocupadas. Transtorno mental é multifatorial. Como é que eu vou separar aquilo que é do trabalho daquilo que vem de determinantes sociais, de outras origens, né? Então, eu acho que esse tem sido o grande debate, né, que as equipes de segurança, saúde, têm se debruçado para poder encontrar as formas de fazer a identificação correta, né, a gradação correta dos riscos mesmo, a identificação do risco, né, para poder entender essa atividade neste local, ela oferece o risco. E isso vai estar no campo da gestão de risco. Identificou o risco e apareceu a pessoa impactada por aquele risco, eu passo para o campo do cuidado. Eu estou em outro campo. Uhum. O cuidado eu tenho que oferecer para todo mundo. Se está relacionado ao trabalho ou não. Isso está no campo da integração com a assistência. E hoje isso é frequente nas empresas. Sim. Todas as empresas já trabalham, pelo menos a grande maioria, com o cuidado integrado, ocupacional e assistencial, né? Uhum. Então, o cuidado tem que alcançar todo mundo. Mas a grande pergunta é, como é que eu vou, primeiro, identificar o risco, prevenir o risco, né? Para poder separar aquilo que vai me dar o nexo causal, porque tem uma obrigatoriedade legal, tem uma preocupação com essa questão legal, Uhum. e aí eu vou montar todo um trabalho de prevenção, primeiro de promoção de saúde, que aí é para todo mundo, depois de prevenção, e aí sim oferecer o cuidado. Sim. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui no nosso querido programa Elas na Proteção, o podcast trazido pela revista Proteção para trazer à luz as histórias de grandes mulheres que têm alto impacto na saúde e segurança no nosso país. A gente está seguindo com uma curadoria de grandes mulheres e hoje não poderia ser diferente. A gente vai receber a linda, poderosa, que eu já vou falar o nome dela. Antes eu vou fazer a minha audiodescrição para a gente começar o nosso programa de hoje. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos loiros ondulados, um pouquinho abaixo do ombro. Estou hoje com alguns anéis dourados, usando uma camisetinha preta e branca e um blazer preto com as mangas na altura dos cotovelos. E hoje, para mim, é um dia muito especial. Porque como ergonomista, há uns 20 anos assim, de carreira, lá atrás, quando eu comecei a aprender o que era ergonomia, tinha a ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho, que colocava de forma didática, no começo da internet, materiais para a gente seguir alinhados, coerentes. E hoje, 2025, falando muito sobre riscos psicossociais, é nossa sorte ter essa pessoa que é assistente social, consultora, empresária, mas não dá para resumir ela porque é uma verdadeira gestora do conhecimento. Então você conversa com ela, sai nome de 15 autores, lembra data, uma memória extraordinária, e a gente tem a honra de receber no Elas na Proteção de hoje ela, Grácia Fagalá. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito eu estou muito feliz, né? É uma honra, na verdade, saber de tantas mulheres que já passaram por aqui e vocês me concederem a oportunidade de estar aqui também. É a nossa
honra, sim. Alexandre tem um carinho enorme por você. A revista, a revista Proteção hoje, ela conta muito com você nessa batalha de busca por disseminação do conhecimento, especialmente nesse momento que as pessoas estão falando tanto de riscos psicossociais. Então, hoje a gente está recebendo um presente em formato de mulher. Então, obrigada. Querida. Então, eu vou começar, então, pela minha descrição, né? Eu sou uma mulher branca, de 65 anos, tenho cabelos castanhos, escuros, curtos, e estou usando um brinco, um colar e uma roupa rosa com uma manga comprida. Perfeito. Acho que está bem descrito. Perfeito, querida. Bom, eu recebo você entregando as botinhas da Marluvas, que são os nossos apoiadores, e o capacete da MSA, os nossos patrocinadores. A gente não consegue ter um grande alcance, um grande impacto sem esses apoiadores que estão sempre com a gente, muito inclusive obrigada. Os estúdios aqui da Animaseg, onde a gente te recebe. Bacana. Querida Grácia, queria que você falasse um pouquinho para... Raras as pessoas que não a conhecem, né? Que não já ouviram falar algo que você realizou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é você, sua área de atuação e também nos presentear com a sua história. Então, vamos lá. Como eu já disse, eu sou uma mulher de 65 anos. Então, eu sou uma senhora idosa, como eu costumo dizer. As pessoas que me conhecem vão lembrar de que eu repito sempre isso. E eu falo isso com muito orgulho, porque chegar... A longevidade é um privilégio, né? Porque muitas pessoas não chegam a essa idade de forma produtiva, né? Trabalhando como eu trabalho. Mas quem sou eu? Eu venho de uma cidade pequena, sou filha de pais muito simples, neta de italianos, né? Então, vivia numa cidade que era praticamente uma colônia de italianos no interior de São Paulo e... sempre sonhando em fazer uma carreira, sempre sonhando em deixar uma marca na vida, em fazer coisas que pudessem ter algum significado. Então, comecei no serviço social, né? Tem uma particularidade que meu marido gosta muito de contar, porque eu fui freira, né? Fui... consagrada durante um período e na teologia da libertação, então eu era já atuante nos movimentos sociais. Grácia, uau! Então isso moldou muito, Puxa, né? Eu faço doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Então eu tenho uma admiração gigantesca, que bacana! Então, isso moldou muito a minha carreira, o direcionamento, para onde eu escolhi me encaminhar, né? Então, atuava em movimentos sociais, escolhi o serviço social. Do serviço social, eu entrei no mundo corporativo, né? Prestei os concursos internos que a empresa proporcionava até me tornar assistente social. E fui fazendo as atividades até chegar na saúde, né? A gente teve lá um plano de saúde de autogestão nos anos 80, isso era moda no mundo corporativo, e eu tive a oportunidade de trabalhar com a construção desse plano de saúde de autogestão. E cheguei na saúde e segurança do trabalho, primeiro pela segurança, né? Que foi uma coisa bastante peculiar, porque era uma equipe, como costuma acontecer, predominantemente, e naquele caso, totalmente masculina, de profissionais altamente qualificados, né, num ramo de telecom que é muito especializado. Muito técnico. Muito técnico, e que de repente, eles se veem com uma mulher que nem da área era, como eles costumavam dizer naquela ocasião, que passa a participar daquela vida na coordenação das atividades, né? Então, foi o meu primeiro desafio no campo da diversidade,
que foi depois uma das áreas em que eu passei a atuar. Por quê? Como é que uma mulher que nem da área vem atuar na segurança do trabalho? Mas foi uma experiência muito rica, porque rompidas as barreiras iniciais, a gente conseguiu formar um grupo bastante coeso, né? Eu aprendi demais com essa equipe e acredito que eles também aprenderam, porque uma das coisas que nós construímos juntos e que eu falo até hoje nos meios onde eu tenho oportunidade é que segurança e saúde do trabalhador precisa, a equipe de segurança e saúde do trabalho, ela precisa mostrar para as organizações o quanto essa área pode ser estratégica para o negócio. E muitas vezes a equipe técnica, ela é muito técnica. E ela não fala a linguagem do negócio. E este foi o match que a gente deu ali. Sim. Né? Não tinha Tinder na época, mas já deu match, porque eles eram a excelência na área técnica e a gente conseguia juntos mostrar o quanto aquela equipe poderia ser estratégica para o negócio. Porque senão fica muito resultado invisível, né? Quando a gente fala de indicadores no ambiente corporativo, indicador de eficiência, eficácia, retrabalho, então são coisas quantitativas e a área da saúde e segurança, se ela não constrói os próprios indicadores e a gestão do invisível, ela não consegue traduzir para o valor para o negócio, né? Porque senão o negócio, ele sempre é aquele lugar que você não mexe, né? E também quebrar um pouco aquela fala de que por que preciso fazer isso? O negócio pergunta. E as nossas equipes respondem, porque é obrigação legal. Isso, muitas vezes, é pouco, porque é muito mais do que isso. Né? E quando você consegue mostrar que é muito mais do que isso, porque gera valor, porque transforma, porque você... Em segurança e saúde, você consegue atender a população de saudáveis, de pessoas sob risco, né? A toda a gama de trabalhadores, né? E agora é a sustentabilidade na raiz da... Antes de ter esses nomes, né? Então, uma coisa que eu gosto de dizer é isso. Eu vim me encaminhando para áreas que hoje estão na moda, né? Desenvolvimento sustentável, diversidade, equidade, inclusão, ESG, coisas que a gente praticava sem ter esse nome e que foram se aperfeiçoando, e eu fui cada vez me aprimorando mais, né? Mas que já estavam na gênese das coisas que as equipes de segurança e saúde podiam fazer. Depois eu tive a felicidade de avançar para a saúde ocupacional, né? Nós agregamos saúde ocupacional, eram áreas separadas, então passou a ser segurança do trabalho e saúde ocupacional. E mais para frente, eu trouxe a assistência à saúde, o plano de saúde. Então, eu passei a cuidar das 3 áreas, né? Foi um primeiro movimento de integração ocupacional assistencial, que hoje também todo mundo fala. Pois é, Graça, eu acho que essa sua fala ela tem uma profundidade, porque quando você traz esses nomes que hoje são famosos, você está falando da raiz do momento que a gente está vivendo. Que quando as pessoas estão falando agora de riscos psicossociais, é a nova roupagem, a nova moda, o corre que está tendo curso para uma coisa que tem essa gestão desde sempre para quem é de saúde e segurança do trabalho. E hoje, junto como uma parceiraça, né, da revista Proteção, você se posicionou no seminário sobre riscos psicossociais, trazendo uma coerência na linguagem, na pontuação. Queria que você falasse um pouquinho isso para a gente, desse momento que a gente está vivendo e em relação especificamente aos riscos psicossociais. O que a gente percebe é que o adoecimento, né, no mundo do trabalho, ele se transformou.
de maneira bastante visível, né? Quando eu converso com as pessoas sobre o ambiente de trabalho e o impacto sobre a saúde do trabalhador, eu gosto de fazer um pouco uma retrospectiva. Como é que era dos anos 50 aos anos 70? Para entender o contexto, a gente olha a Né? genealogia das coisas. Não né? é? Nos anos 80, a gente teve as doenças musculoesqueléticas, né? A gente estava falando agora de Fundacentro, a importância que a gente teve lá com os estudos, né? Depois, a gente começou, já nos anos 90, a ter o adoecimento por transtornos mentais. Mas não tinha, nem de longe, a intensidade do que a gente está vivendo hoje. E essa intensidade, ela aflorou muito durante a pandemia. E por N fatores, né? A gente tem redes sociais, a gente tem uma juventude com uma outra trajetória, com um outro contexto. Essa juventude, durante a pandemia, sofreu com isolamento. Então, assim, foram vários impactos e a transformação do próprio mundo do trabalho, né? A minha geração viveu uma cultura de estabilidade, né? Não no sentido da estabilidade que a gente conhece, eu trabalho mas aquela cultura de perenidade. Eu entro com a ideia de trabalhar até me aposentar, né? E isso hoje, para as novas gerações, é impensável, né? Mas tinha lá o trabalho regular, com carteira assinada, né? Então, o adoecimento era de outra forma. Eram os acidentes do trabalho, eram as doenças musculoesqueléticas. Agora não. Agora é toda essa transformação impactando a saúde mental, né? Qual é o desafio quando a gente fala em fatores de risco psicossocial? Que eu acho que é onde as empresas estão muito preocupadas. Transtorno mental é multifatorial. Como é que eu vou separar aquilo que é do trabalho daquilo que vem de determinantes sociais, de outras origens, né? Então, acho que esse tem sido o grande debate, né, que as equipes de segurança, saúde, têm se debruçado para poder encontrar as formas de fazer a identificação correta, né, a gradação correta dos riscos mesmo, a identificação do risco, né, para poder entender essa atividade neste local, ela oferece o risco. E isso vai estar no campo da gestão de risco. Identificou o risco e apareceu a pessoa impactada por aquele risco, eu passo para o campo do cuidado. Eu estou em outro campo. O cuidado eu tenho que oferecer para todo mundo. Se está relacionado ao trabalho ou não. Isso está no campo da integração com a assistência. E hoje isso é frequente nas empresas. Sim. Todas as empresas já trabalham, pelo menos a grande maioria, com o cuidado integrado, ocupacional e assistencial, né? Então, o cuidado tem que alcançar todo mundo. Mas a grande pergunta é, como é que eu vou, primeiro, identificar o risco, prevenir o risco, né? Para poder separar aquilo que vai me dar o nexo causal, porque tem uma obrigatoriedade legal, tem uma preocupação com essa questão legal, e aí eu vou montar todo um trabalho de prevenção, primeiro de promoção de saúde, que aí é para todo mundo, depois de prevenção, e aí sim oferecer o cuidado. Sim. É essa a questão que a ABQV tem levado, que os profissionais da ABQV têm levado. A gente tem várias pessoas, e eu não estou falando em nome da ABQV, né? É a minha visão pessoal em cima dessa experiência de longa data, sim, que eu acho que a preocupação é essa, separar o que é gestão do risco
do que é matéria de cuidado. Sim, sim. E sabe, Graça, eu dou aula numa pós-graduação, né? Na Abergo também, Associação Brasileira de Ergonomia Que e está Fatores conosco Humanos, também. né? Claro, Lucimara Baú. Beijo, minha amiga amada, querida. Nós temos aprofundado muito essas conversas. E, Graça, eu queria até aproveitar, né? Olha a minha sorte. Eu dei aula numa pós-graduação que tinha muitas pessoas das engenharias. E, com muita verdade, alguns alunos viraram e falaram assim: nesse levantamento, desculpa, eu não vou mapear nada, eu não vou escrever nada. Porque eu tô colocando que eu tô causando isso, essas coisas novas são sempre assim, eu vou assumir uma culpa, não vou fazer isso. Onde eu moro, vocês não sabem como é a fiscalização, aquela coisa, né? Era uma pós-graduação online com pessoas de diversos estados. E eu acho que quando você elucida o que é a gestão do risco, você traz uma tranquilidade para essas pessoas que algumas estão fazendo as formações e estão muito atrás do como, e aí a gente já fala disso, mas e aquelas que não estão atrás do como, aquelas que realmente estão com medo, que estão com resistência? Como que é o movimento para acolher e educar essas pessoas? Então, acho que o termo que você usou é perfeito, acolher. Porque a gente precisa continuar falando, né? Porque você não tem o poder de mudar o outro, né? O que eu tenho é o meu argumento, a minha transmissão daquilo que eu penso e do que outras pessoas pensam, e a gente vai fazer esse movimento de esclarecer. Mas quem vai mudar a atitude é a própria pessoa, na medida em que ela aprende, se convence, né? A gente não consegue mudar o outro. Agora, é uma lei. Dia 26 de maio, né? As coisas... É o marco. Já começam a ser vistas de outra forma, né? A gente teve lá no evento da Revista Proteção o auditor fiscal que está no grupo que está estudando isso. E ele também deixou muito claro qual vai ser a atitude do auditor fiscal, né? A grande preocupação de todo mundo, pelo que eu vejo, e do Ministério do Trabalho, dos auditores, já há um bom tempo, não é simplesmente autuar. Claro que tem exceção? Tem. Você vai encontrar um auditor que só vai querer autuar. Mas o grande movimento em relação a isso é estancar esse aumento enorme do adoecimento, né, desses transtornos mentais que estão aumentando assustadoramente. Os números que aparecem, cada vez que a gente olha para isso, quantidade de afastamento, eu não vou ficar falando estatísticas aqui, porque a gente vai deixar gravado e elas vão se desatualizar muito rapidamente. Mas é só procurar, né? As estatísticas saem muito frequentemente e elas são cada vez mais assustadoras. E é delas que a gente precisa, né, Graça? Porque quando a gente fala dos acidentes e das doenças osteomusculares, a gente tem uma epidemiologia disso aí. Mais visível, mais quantitativo, e a gente está começando a gerar essa epidemiologia de fatores mentais agora. É agora que a gente está com o aumento das tecnologias, a aceleração do trabalho através dessas tecnologias impactando diretamente processos, e a gente precisa desses dados. Tanto que hoje, quando há um mapeamento dos riscos psicossociais, a gente não tem uma abordagem, um como padrão. Cada empresa ela vai precisar que as suas equipes se articulem para ver como eles vão colocar no inventário de risco, no seu PGR, Exatamente. O formato, a semântica e as suas metodologias. E hoje, né, você, claro, como empresária, uma consultora de saúde com essa... Meu Deus, esse vasto conhecimento, não só desses fatores, mas também pelas empresas de amplas as atividades econômicas que você já conheceu. Quando a gente fala hoje do como em mapeamento de riscos psicossociais, quais são alguns caminhos possíveis para quem está com dúvida, para quem quer aprender um pouco mais, para quem acredita que não estava fazendo uma gestão disso
tão clara e agora sente que precisa evidenciar um pouco melhor no seu PGR? Olha, o que as empresas têm feito são buscar as ferramentas que já existem e que são validadas, né? E a grande preocupação, e essa tem sido uma preocupação minha, é separar. Gestão de risco é coletiva, né? E tem muita gente escolhendo fazer o mapeamento individual, né? A identificação dos impactos nos indivíduos, né? E aí, esse é o problema que muitos que têm medo estão falando assim, mas como que eu vou colocar no PGR que eu identifiquei o risco e depois qualquer atestado, qualquer afastamento que surgir, né, eu mesmo já coloquei que tem o risco lá. Né? Então, são coisas diferentes. Eu entendo aquilo que é coletivo, com as ferramentas específicas, com aquele mapa que a gente usa para fazer gestão do risco. As equipes de segurança têm que estar integradas com as equipes de saúde, porque eles conhecem essas metodologias. Né? Tem várias ferramentas que eu também não vou citar, mas tem os protocolos de Copenhague, que precisam ser adaptados para poder fazer o contexto, né? Gradação, né? É grave, é isso, não é... Tem nível de ação, não tem nível de ação, né? Uhum. Então, tem que ter uma adaptação para você poder entender onde você age e como você age, né? Vai para o PCMSO. Eu uso uma analogia que pode parecer boba, mas eu sou assistente social, então os especialistas que me perdoem, né? Mas assim, como a gente faz a identificação do ruído? Né? Primeiro você vai no ambiente e você tem uma percepção qualitativa, existe ruído. Aí você passa para a segunda etapa e vai usar uma ferramenta para entender quantitativamente qual é o ruído que você encontrou, né? Quantos decibéis, ou, né? Outras formas de medir. E aí você vai olhar, está dentro do nível de tolerância ou está fora do nível de tolerância, né? A partir daí, você coloca essa informação no documento e a equipe de saúde vai fazer o quê? O controle, né? Se você consegue colocar lá, identifiquei, vou eliminar, eu consigo eliminar o ruído? Né? Como que está lá hierarquia. Na hierarquia? Consigo eliminar? Não consigo. Consigo minimizar e controlar? Consigo minimizar e controlar. No que eu decido que é esta a ação que eu consigo tomar, a equipe de saúde vai fazer o quê? As avaliações, os controles audiométricos, né? Então, por analogia, você vai encontrar uma ferramenta, dentre as várias que estão preconizadas, o Ministério vai lançar o manual com um passo a passo, né? Uhum. Indicando como fazer, o como vai estar lá, que é essa grande preocupação. Escolhe a ferramenta, identifica. Você tem vários instrumentos dentro da empresa que vão te dar o limite, né? Muita gente fala assim, mas o Ministério não deu. Isso também pode ser um fator. O Ministério não deu, mas qual é o seu inegociável? A ergonomia nasceu do mesmo jeito. Sempre mesmo esses questionamentos assim. Qual é o seu inegociável? O que está lá no seu código de ética e conduta? E o que as pessoas estão esquecendo muito, né, Grácia, é que há referencial teórico. Sem dúvida, Não há pouco. E não é pouco. Então, é uma coisa que você sempre traz muito para a gente, é isso, né, de existem as ferramentas, você vai chegar a alguns resultados e para interpretar esses resultados, vai para a literatura. Ela vai falar, se você identificou algum risco, quais são os indutores? O que está gerando uma defesa psíquica? Quais são os indutores? O que está relacionado à organização do trabalho? Porque quando a gente fala de risco psicossocial, é
obrigatório a gente falar de fatores organizacionais que podem induzir a isso, né? A gente sempre costuma separar em pelo menos 3 grandes blocos, né? É o ambiente, né? E aí tem que organizar crenças, valores, tudo aquilo que está dentro daquele ambiente, as relações de trabalho, né? A organização do trabalho e os processos. Se você conseguir olhar ambiente, processo e organização do trabalho, que é onde está o nível do coletivo, você consegue identificar dentro dessas 3 dimensões o que pode impactar, né? E você tem ferramenta para medir. Sim. Você tem todas as ferramentas relacionadas na literatura, né? Você tem as formas de medir, você tem os níveis para cada um, os scores, né? E aí você vai conseguir entender se aquilo está no nível do coletivo, eu consigo entender aquilo na gestão do risco, então eu vou saber apontar, porque uma coisa é o risco da tarefa, é o risco da atividade, né? É o risco do ambiente, é o risco do processo, né? E como aquilo vai impactar a pessoa, que vai para o nível do cuidado. Nossa, essa diferenciação é base. As pessoas precisam partir daí, porque se elas começam com tudo misturado, parece que não é possível fazer. E, Graça, você trouxe uma coisa que desperta a minha curiosidade, porque eu adorei a sua fala de as pessoas vão mudando a roupagem dos nomes, né? Eu faço isso há não sei quanto tempo, e as roupagens dos nomes vão mudando. E quando veio o PGR, a gente tinha os clusters, né? Então, ergonomia é aqui, higiene é aqui, muito separado, né? Documentações separadas e gestão de risco. Não é uma documentação, ela é documentada. Então, era muita coisa cartorial, muita coisa burocrática. Elaborava um documento, ele ia para uma gaveta. Isso. Cadê a gestão, né? E quando a gente fala dessas novas roupagens, o PGR, ele tá dando umas cutucadas nessas roupagens, porque não dá para ficar cada um no seu quadrado mais. Se não junta todo mundo para conversar, para fazer gestão, não funciona. Acho que a palavra da vez é gestão, né? Então, e é por isso que eu me sinto muito confortável nesse meio, porque eu sou assistente social, né? E eu comecei a fala lá na oportunidade que vocês me deram no seminário, dizendo exatamente isso. O meu olhar vai ser sempre o do social, né? Então, o que eu agreguei para a equipe quando eu me juntei ao grupo? O olhar da gestão. E qual o segundo olhar? Da integração, né? Eu falo de integração, sim, desde esses primeiros tempos, quando a gente se juntou para fazer as coisas, né? Por quê? Porque não faz sentido os clusters, como você chamou. E né? quando a gente fala de qualidade de vida, há uma luta, não só da BQV, mas de todos os profissionais, principalmente da vertente de saúde, para tirar a qualidade de vida do lugar de perfumaria. Quando sobrar, né? Porque os termos qualidade de vida e conforto, que a gente trabalha tanto, na hora que sobrar tempo, dinheiro, como um plus, não. Exatamente. Né? A saúde integrativa, ela é uma urgência desde sempre. Então, realmente, agora a gente está começando, finalmente, a ter um discurso mais coerente, né? Então, e aí, eu me sinto muito feliz. Eu tenho uma pessoa que é uma pessoa que eu admiro muito, que escreveu, a Sônia Concílio, querida. Ela escreveu um livro, #Vivi pra Ver. Então, eu falo para ela que eu sempre vou roubartilhar
O título do livro dela. Título ótimo, hein? Ai, quem acerta no título, acerta na vida. Não é? Olha a coisa boa. Porque hashtag Vivi para Ver, porque quando eu comecei, eu desenhava um modelo integrado que partia da segurança do trabalho, porque eu entendia que tudo tem que nascer na gestão do risco. Sempre. Porque a segurança vai me dar, né? A equipe de segurança vai me dar onde nasce o problema, onde eu tenho que atuar coletivamente para fazer a promoção de saúde e a prevenção do adoecimento e da acidentalidade. A partir dali, eu vou desenhar no ocupacional as ações para os saudáveis, aí vem o conceito de saúde populacional. Para os saudáveis, para os sob risco, para quem precisa de tratamento, aí entra o quê? A assistência à saúde. Perfeito. Para redução de danos, né? Quando eu falo de desenhar para os saudáveis, do que eu estou falando? Tem um modelo, né, de promoção de saúde que diz que 50% ou 53% dos fatores de adoecimento são modificáveis, que é onde atua principalmente os profissionais de saúde e bem-estar, né? Que atuam com qualidade de vida e bem-estar. Porque se você consegue modificar esses comportamentos, você consegue atuar nesses 50%, você está falando para os saudáveis, e eu estou montando uma ação que pode impactar. E aí não é perfumaria. E Grácia, eu tô até segurando uma risada, porque você é uma grande produtora de conteúdo de conhecimento. Oxe. De muitos anos, né? Então a gente não precisa cavar para achar as coisas que você já produziu, já escreveu. Grácia, e coisas que você está falando hoje, que as pessoas estão anotando, falando brilhante, você fala décadas mesmo. Décadas. Assim, você tá com o mesmo martelo, o mesmo prego, falando assim, gente, finalmente! Porque quando a gente pega coisas que, por exemplo, você já fala de longevidade, de sustentabilidade, de você envelhecer no trabalho com saúde, de aumentar o tempo de casa. Então, deixa eu te contar uma coisa. Podemos chamar o quadrinho? Sabia que com Graça a gente ia dar o time perfeito. Gente, estamos com essa sumidade, né? Então, aquele programa das 5 estrelinhas. Vamos chamar aqui o Conta Pra Gente, que agora com essa pausa, essa risada dela, merece a gente chamar uma vinheta para tratar de uma forma muito especial esse recorte que a Graça vai trazer pra gente. Chama a vinhetinha. Saúde e longevidade, que está na moda agora, porque a gente, né, está olhando para esses números. A gente teve na ABQV um dos nossos encontros mensais tratando especificamente desse tema. Economia prateada. Sim. Como eu já disse, eu sou uma senhora idosa, né? Então, o que nós fizemos em 1992? Na empresa onde eu trabalhei, né, de telecom, que é a antiga Telesp, nós tínhamos um programa chamado Saúde e Longevidade. Né? 92. Qual era o meu papel? Eu era assistente social, não tinha assumido a liderança de equipe ainda, a gestão, e o meu papel era trabalhar, era um programa multidisciplinar, a equipe multidisciplinar, né? Trabalhava a preparação para a privatização, que a gente sabia que em algum momento já iria ocorrer a privatização. Nós tínhamos uma população lembra que eu falei da cultura de perenidade nas empresas? Então, tinha uma população de longa permanência, e com a privatização a gente sabia que isso ia ter uma mexida. Então, montamos um programa que pudesse preparar essas pessoas, não só para o envelhecimento, mas também para o pós-carreira. 92.
E o meu papel era, dentro da equipe, trabalhar o tempo livre na aposentadoria. Gente, mas que ano mágico, né? Eco 92, o pessoal falando de aquecimento global, que só agora startou, e lá estava a Grácia, gerando o primeiro programa. Puxa Saúde e vida. longevidade. É a parte bonita do Elas na Proteção. Olha você aí, recebendo de prima, no 1992, essa graça de Grácia, criando um programa que agora as pessoas estão loucas para desenhar. Participei da criação, era uma equipe, né? Tínhamos geriatra, fisioterapeutas e tínhamos advogado cuidando de sucessão, que era um tema, ainda é um tema pouco trabalhado quando você fala de envelhecimento. Sim, Né? de retorno da experiência, competência, times mistos. E, menina, Descoberta de talentos A gente- para o pós-carreira. O que eu vou ser? Não vou viajar a vida inteira. a gente está falando hoje em dia de envelhecimento saudável num nível da pessoa estar produtiva Sim. com 80, 90, 100. Sim. Produtiva. Então, durante muito tempo, a gente sempre falou, nossa, olha a idade da aposentadoria, olha isso aqui. Não. 80, 90 produtivos. Estudos do impacto de substância como cúrcuma, o chu amarelo, que são essas substâncias que fazem todo um trabalho de reposição hormonal, envelhecimento saudável, reposição para mulheres do estrógeno, né? Essa luta que a gente trava a partir dos 40. Então, com 40 a mais, a gente já precisa tomar atitudes com o nosso corpo para nos preparar para isso. E isso está se abrindo agora. Aí chega a Grácia aqui na minha frente. Em 1992, e olha o nível de qualidade. Com geriatras, experiência pós-carreira. Sensacional, surreal. Por isso que hoje, aos 65, eu continuo eu trabalhando. Tô belíssima, bebê. Sim, Brasil. Continuo trabalhando, continuo ativa, porque eu aprendi com esse geriatra e neste programa que aos 40 eu preciso começar a tratar de coisas a partir dos 40. Né? Então, meu primeiro tratamento com o geriatra começou aos 40 anos, porque veio dentro do programa. Você era elegível para o programa a partir dos 40 anos. Né? Então, eu tive a sorte, a felicidade de ajudar na construção, participar do projeto, né? E ter hoje essa experiência para contar. Ai, meu Deus, me dá a palavra que eu travei. Grácia, que legal, que legal. Hoje, isso é tão necessário. Tem a jornalista Maria Cândida, ela tem escrito alguns livros. Tenho muito orgulho de dizer que fui colaboradora do 3º livro dela. Ela faz muito movimento com mulheres para a longevidade, então marca pessoal para mulheres maduras, aprender a mexer com tecnologias, sabe, colocar a mão na massa, criar, empreender. Ela criou um livro falando de mulheres empreendedoras 40 a mais. Mulheres que depois dos 40 tiveram uma super ideia, colocaram a mão na massa, empreenderam e tiveram um super sucesso. E quando você traz isso, é a gestão da saúde fora do óbvio. Porque quando a gente fala de saúde como um todo, claro, mas principalmente de riscos psicossociais, a gente precisa de dados para tratar as categorias no que cada um está vivendo também. A gente fala do coletivo, mas o coletivo ele não é homogêneo. Então, a gente precisa dessas ações por temática, a gente precisa de um papel educacional mais forte do que nunca para transformar o que é vida em dados e o que é dados em inteligência, né? E hoje você está à frente de uma consultoria que faz isso. Sim. A gente trabalha muito, né, como assistente social, de novo, né? O meu recorte é sempre olhar a saúde integral, para fazer uma gestão integrada. Né? Isso é um mantra.
Quem me conhece já vai ouvir falar, lá vem ela de novo, Ai, fazer camisetas da graça, né? falar da saúde integral e da gestão integrada, né? Porque, pelo menos, tem muitas dimensões, mas pelo menos a dimensão as dimensões biopsico, sócio, profissional, quando você vai montar um programa dentro da organização, você não pode desprezar, né? E a gente tem visto, só para finalizar o risco psicossocial, uma atenção muito grande para o psico, né? E eu sinto falta da gestão do risco e do olhar para o social, né? Porque dentro da organização, essa questão do social precisa ter o olhar do profissional que olhe para o social também, né? Ah, mas o social, ele não está ali na tarefa, justamente para eu poder separar o que é determinante social. E aí vem o que você está falando. Se eu não tenho meu indicador estratificado, né, eu não separo homem, mulher, faixa etária, negro, branco. A mulher negra, ela tem impactos completamente diferentes, né? A mulher negra periférica, completamente diferentes da mulher branca de classe média. Os impactos sobre a saúde dela vão ser completamente diferentes. Dona Haraway, ela fala muito a respeito desse feminismo polarizado. Sim. Que não são todas as mulheres iguais. Dentro da palavra mulher, a gente tem uma questão de vulnerabilidade que precisa ser mapeada de forma separada. Para as mulheres brancas de classe média saírem para a rua para fazer a sua carreira, para fazer a sua vida, para fazer seu movimento feminista, tem alguém fazendo o cuidado, normalmente uma outra mulher. Muitas vezes, uma mulher negra periférica. Na maioria das vezes, uma mulher negra periférica, né? Então, essas diferenças, esses recortes, são determinantes sociais para a saúde. E dentro do ambiente de trabalho, talvez isso não seja o fator de risco que eu preciso separar ali para identificar no que a NR1 está pedindo, mas ele é importante na hora de eu entender a gestão integrada da saúde integral, porque eu vou ter que pensar nisso quando eu for desenvolver um programa de bem-estar. Porque eu preciso pensar como eu vou montar um programa de orientação nutricional. Se eu tenho uma mulher que fica no transporte público horas, né? Vem para cá, para o trabalho, passa o dia todo ali, vai voltar horas no transporte público de novo e vai ter toda a atividade da casa. Como é que eu vou recomendar que ela faça uma alimentação integral, com crudívoros? Então, eu preciso adaptar, né? E eu sei que hoje os nutricionistas têm essa preocupação. Mas será que os programas das empresas, quando a gente monta um programa de bem-estar, a gente tem esse nível de preocupação, a gente tem esse nível de recorte? Está saindo do contexto de privilégio? E isso é o indicador que vai me dar. Por isso que eu estou fazendo essa volta para chegar no indicador. O meu indicador tem que mostrar, os meus dados têm que trazer. E se eu nem pergunto raça, se eu nem pergunto gênero, como é que eu vou montar lá no meu ocupacional um protocolo para uma mulher trans? Como é que eu vou montar um protocolo para um homem trans? Eu tenho que pensar nisso. Tem empresas que já têm muitos profissionais trans no seu quadro. E a saúde é para todos. Então, isso é inteligência de dados que vai me trazer. Agora, se eu não tenho o input, não tem output. Se eu não pergunto, se minha ficha de cadastro de candidato não tem isso, fica invisível. E aí eu não vou ter o tratamento adequado que aquilo precisa, né?
É isso. E isso vai gerar aquelas coisas que depois podem aparecer no risco psicossocial, sim. Né? Crenças, valores, formas de tratamento. É a gestão da complexidade, né? Durante tanto tempo a gente viu aquela foto de icebergs populando, né? Os documentos de saúde e segurança, mais do que nunca presente. E estar na sua presença, viu, Grácia, é ter um mergulho guiado por uma das maiores referências nacionais nessa temática, é ter um mergulho guiado nesse iceberg, assim. Eu sinto que a minha sorte vai mudar para pior, porque interromper essa conversa vai desalinhar todos os meus chakras, né? Porque realmente você é uma universidade ambulante. Como eu falei para você, você tem o poder de nos paralisar, você nos seduz com a sua inteligência, com a sua presença, com a construção que você traz do conhecimento. Assim, eu tenho uma honra muito grande de te receber aqui hoje, sabe? Você falou umas 10 vezes, eu fiquei me arrepiando, porque você realmente traz uma autenticidade, um lugar tão necessário, e é de uma grande generosidade você acompanhar as pessoas na elegância de não importa a roupagem, onde elas estão se posicionando, o porquê, o propósito, você traz sempre com a mesma elegância, com a mesma calma, com o mesmo acolhimento. Então, antes de começar os enormes agradecimentos da honra de trazer você aqui, da honra de poder ter conduzido a conversa com essa grande sumidade brasileira. Que honra, sabe, poder registrar, tá aqui no nosso acervo de grandes mulheres, a nossa querida Grácia. Eu vou chamar agora o nosso quadro final, que é o Ela Me Inspira. Quando essa mulher extraordinária nos recebe, faz a sua fala final para registrar aqui uma inspiração para você que teve a sorte de fazer a escolha de nos assistir. Vamos chamar aqui o Ela Me Inspira. Bem, eu que me sinto muito honrada de estar aqui e poder me dirigir a vocês e dizer o seguinte: corram atrás dos sonhos de vocês. Eu sou a pessoa menos provável de estar onde eu estou. Saída de uma cidade minúscula de hoje 8.000 habitantes, poder estar fazendo o que eu estou fazendo, impactando de alguma forma com a minha sementinha lá a vida de algumas pessoas. E isso só foi possível porque eu sou teimosa. Eu sou insistente social. Então, por favor, não desistam daquilo que vocês acreditam e daquilo que vocês querem para a vida de vocês. Muito obrigada. Essa vamos todos roubar. Insistente social, sua cara, querida. Que privilégio, em nome da Marluva, nossos apoiadores, da MSA, que faz esse patrocínio. Você, né, leva a botinha, leva o capacete, como a mais nova integrante dessa comunidade do Elas na Proteção. Em nome da revista Proteção, eu agradeço demais. Você é uma parceiraça da revista. Você é uma pessoa que está na minha história, na história da minha formação. Sempre foi o meu farol de... Eu preciso saber o que a Grácia está falando sobre isso. Para poder ir com mais segurança para os lugares. Você é uma máquina de frases de efeito. Então fica muito mais fácil mudar modelos mentais quando a gente coloca você como uma frase no slide. Então a gente coloca a sua autoridade e você nos ajuda a chegar mais longe. Obrigada. Então, muito obrigada. Que delícia de conversa. Eu que agradeço. O convite para voltar quando puder. Espero que Fernanda esteja comigo nas próximas para você também poder conhecê-la. E muito obrigada pela nossa conversa, querida. Eu que agradeço, um prazer enorme e sucesso para o programa. Muito obrigada. E para vocês que nos assistiram nesse programa tão especial, que eu registrei aqui com a Grácia, né? Se fosse um álbum de figurinha, essa certamente seria daquelas
brilhantes, premiadas, que a gente paga uma fortuna para poder tirar no envelopinho e colocar aqui no nosso querido programa, no nosso podcast, Elas na Proteção. Fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores da Marluvas, aos nossos patrocinadores da MSA, aos estúdios da Animaseg, que sempre nos acolhem aqui na Rua Vai Andava, em São Paulo, para receber este mulherão, essa estrela em formato de mulher, e claro, a revista Proteção. Agradecimento ao Alexandre Guzmão, que sempre cuida da gente, que garante esse espaço, cuida com carinho desse espaço e acolhe todo mundo que nos assiste. Deixa aqui seu like, compartilha, ajude a gente compartilhando os shorts, os trechos dessa conversa. Sigam essa mulher incrível, porque se é para ter um farol de como a gente se estrutura, faz algo coerente, permanente, sustentável, é atrás dela que a gente vai. A gente se vê na próxima quinta-feira, ao meio-dia, em mais um Elas na Proteção.